ele tem uma cena que é muito legal. Ele vê o Havaí passando na TV e ele decide que ele quer ir pro Havaí. E ele tá em Wales, na Inglaterra, assim, tá no Reino Unido. Então, assim, é muito engraçado porque ele começa, o sonho dele é ir pra... E aí tem uma cena que ele sai do jardim, assim, da casa e ele, tipo, tá indo, assim, o Brian vê ele. O que você tá fazendo, Charlie? Tô indo pro Havaí. Tipo, sabe, assim... Olá, começando aqui o 13º episódio do Clappercast, o podcast da Clapper que traz pra vocês os principais lançamentos e dicas de filmes e séries, tanto nos cinemas como nos streamings. Seja muito bem-vindo. E hoje, como eu falei, a gente vai começar aqui uma discussão bem legal sobre 2 filmes que tratam da temática da solidão, mas através de perspectivas bem diferentes. Eles têm essa mesma temática, mas são completamente diferentes mesmo. Então, acho que vai ser muito legal, vai dar uma discussão bem bacana. E, enfim, se você está chegando aqui pela primeira vez, então seja muito bem-vindo. Eu me chamo Pietro, eu sou cineasta e estou aqui acompanhado do Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, sim, Pietro. Olá, pessoal. Estamos de volta com o Clappercast, né? Sim, primeira edição do ano. Sim, Começando. E nessa primeira edição é interessante a gente trazer essa discussão, né? Sobre 2 filmes, um deles que estreou recentemente, o outro um pouco mais antigo, mas que tem em comum essa temática da solidão, né? Os dois tratam eles, cada um à sua forma, né? Interessante ver o cinema, assim, conseguindo pegar o mesmo tema e trabalhando ele de diferentes formas, em diferentes gêneros, entrando né? em diferentes gêneros. E acho que vai ser uma discussão muito legal. São 2 filmes muito bons. Então, bora lá. É isso, perfeito. Bom, vamos lá, vamos já começando. A gente tem mais alguns anúncios que eu vou estar fazendo aqui mais na metade do podcast, mas vamos entrar logo de cara. Vamos começar falando do nosso primeiro filme, que é um filmaço. E a gente está falando aqui de Os Banshees de Inisherin. Não sei se eu falei certo. Inisherin. 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 Bom, gente, vou falar aqui um pouquinho de Banshees de Inisherin. Talvez eu acho que não tá com uma super visibilidade, assim. Acho que até um pouco por isso que eu trouxe ele aqui, para dar um pouco mais de visibilidade sobre ele. E eu quis trazer também porque é um filme que eu achei muito interessante. Eu gostaria de começar falando que ele me pegou de surpresa, assim. É um filme que eu fui esperando uma coisa completamente diferente do que eu vi. Porque, basicamente, eu acho que isso foi até um probleminha de marketing do filme. Foi algo que você falou na sua crítica que eu achei muito interessante. E acontece muito isso, né? Às vezes a produtora, o estúdio responsável quer passar um certo... Porque chama mais atenção e tal, acaba fazendo um marketing para um filme e era o que você vai ver, não é bem isso, né? Então, o que eu tô falando é justamente isso, sabe? O filme, quando ele chegou, ele se vendia como uma comédia. Uhum. E, de fato, ele é um filme que traz esse aspecto cômico, ele tem esse lado da comédia, assim. Só que quando a gente ouve comédia, a gente pensa numa coisa assim que a gente vai se escrachar de rir, uma coisa que a gente vai dar muitas gargalhadas. E os Banshees de Inisherin não é o caso. Definitivamente não é o caso desse filme. Ele até é um filme que tem momentos assim que tem umas piadas, tem umas tiradas meio irônicas, meio de sátira, né? Tem esses momentos um pouquinho cômicos, mas... Só que a questão desse filme é que, assim, ele nunca é um filme assim... Mesmo nesses momentos cômicos, você nunca se mata de rir. É sempre aquele riso que vem, assim... mais fraquinho, um pouco mais tímido, vamos dizer. Não porque o filme não seja bom, porque ele não faz o seu trabalho direito, é porque justamente a proposta do filme é ser bem mais reflexivo. Acho que assim, é uma comédia que, como a gente falou, trata bastante da questão da solidão, né? E a história dela, né? O filme trata, na verdade, de 2 amigos que moram numa vila irlandesa na ilha de Inisherin. E eles são amigos assim de longa data. É o Patrick e o Colm. E o filme começa quando o Colm simplesmente decide que ele não quer mais falar com o Patrick. Ele simplesmente vira pro Patrick e fala: não fala mais comigo. Tô mais afim de ser não seu quero amigo. ser seu amigo. É justamente isso. Não quero mais ser seu amigo. E assim... E a primeira reação que o Patrick tem é: por que isso? Eu fiz alguma coisa errada com você? Eu fiz algum mal pra você? E a ideia do filme é justamente isso, sabe? O Colm querendo realmente ficar sozinho, não querendo mais essa amizade, querendo ficar sozinho, se dedicar às coisas que ele quer fazer. E o Patrick é todo o tempo insistindo nessa amizade, insistindo em retomar a amizade, insistindo que talvez o Colm esteja com algum problema, que como amigo, né, o Patrick tem que resolver. Quer ajudar. E parte dos momentos que eu falo que são cômicos vem justamente desse conflito entre os dois, sabe?
O Pedrick, ele é uma figura bem assim... Ele é uma figura bem gentil, um homem um pouco mais simples, mas extremamente gentil, extremamente simpático. Às vezes parece um pouco atrapalhado, mas não no estilo assim, bobão, né? Sim, Só um cara mais simples mesmo. Vale a pena dizer, interpretado pelo Colin Farrell, né? Que uma parece puta que tá interpretação. muito bom, Uma puta Sempre, interpretação do Colin Farrell. E ele, assim, ele não consegue atinar qual é o desejo do Comey. Ele não consegue entender que o Comey, assim, é um cara que ele é um pouco mais estudado, ele gosta de tocar violino, ele gosta de música, ele gosta talvez de atividades mais solitárias. Que, assim, ele chegou num ponto da vida em que ele não quer... Tipo, o Pedrick não... A amizade com o Pedrick, essa amizade constante o tempo todo... meio que assim, na visão dele não permite que ele faça essas coisas que ele quer. Mas uma coisa que eu fiquei pensando no filme, né? Tem que, assim, os personagens, eles até têm uma diferença de idade, eu diria que me aparenta ser bastante. Isso tem alguma coisa a ver? Você acha que tem esse choque um pouco geracional também, assim? Eu tipo, acho que menos. Do Comey, aliás, interpretado pelo Brendan Gleeson, né? Tipo assim, de querer, ele que tá mais velho, querer ficar sozinho, não sei se tem alguma coisa a ver. Eu assim. acho que não tanto, porque eles aparentam, a aparência deles é de idades diferentes. O Brendan Gleeson aparenta ser bem mais velho isso que eu mesmo. fiquei pensando. Mas eu acho que quando você pesquisa, essa idade não é tão... Não tem nada a ver. Tão assim. E eu acho que não tem muito a questão da idade em si. Eu acho que é a questão mais de diferenças mentais mesmo, diferenças de mentalidade, sabe? Até pode vir uma questão da idade, com certeza, mas acho que não é o foco, assim, sim, não é o principal, do conflito. Né? Entendi. Colin? And if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home, and each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them, and I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you? Not really, no. Starting from now. But shush like, Polly. You know, shush like. Yeah, I'd shush like. O que eu acho interessante nesse filme, que é porque eu tô indicando, é justamente assim como ele trata essa temática da solidão. E assim, o alvo óbvio dessa temática é obviamente o Comey, o personagem do Brendan Gleeson, né? Que é o cara que assim quer ficar sozinho. Mas assim, é uma coisa que acaba transbordando também pros demais personagens. Porque todos eles, de certa forma, eles lutam com uma certa solidão. Todos os personagens principais ali. Começa assim, a ilha e o vilarejo onde eles vivem são extremamente isolados. Tanto que, assim, existe um pano de fundo muito interessante, que é o da Guerra Civil Irlandesa, que aconteceu nos anos 20. Só que, assim, literalmente é um pano de fundo que está acontecendo lá longe, e a ilha tá isolada. Ela quase não recebe nada disso, sabe? Eles só ficam vendo os caras brigarem ao fundo, sabe? Do outro lado do mar, vamos dizer assim. E é justamente isso. A ilha tá isolada e dentro dessa vila isolada existem todas essas vidas que também estão sozinhas e que têm seus problemas que eles não conseguem colocar pra fora. Então, assim... O Comey tem uma certa questão que é não só da solidão, mas ele também tem eles falam no filme a questão do desespero, um pouco que também aborda também os outros personagens, sabe? Todos eles têm uma questão de desespero, de estarem com aquela coisa dentro, assim, que eles não conseguem botar pra fora. Por isso que, inclusive, assim, não é uma comédia que te faz rir. Assim, gargalhar. É uma comédia que te faz refletir. É uma comédia meio ressentida, assim, a gente pode dizer. É uma comédia que, assim, você vai soltar uns risinhos, mas você vai mais... parece uma coisa, assim, que não vai sair tão... sabe, tão desabafado. Aquele riso lá aberto, assim. É uma coisa mais que você vai, tipo... Aquele riso realmente, assim, tipo... Você sacou alguma coisa, assim, que não é totalmente engraçado, mas, assim, na hora... Sabe, te deu a reação do riso, sim, sabe? Sim. Eu tinha muito interessante. Tinha um professor de roteiro que ele falava isso. Toda vez que alguém falava que ia escrever uma comédia, ele falava, mas é uma comédia pra rir ou pra sorrir? Ele falava, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Tem um pouco essa diferença, né? Você vai rir ou você vai sorrir? Não, tem bastante isso. Inclusive, o diretor do filme, que é o Martin McDonagh,
Ele ficou grande diretor. Grande diretor, ficou muito conhecido pelo 3 Anúncios para um Crime, Sim. onde, de certa forma, ele já colocou um pouco essa fórmula. Era um filme que era extremamente... O 3 Anúncios é um filme extremamente pesado, mas tem seus momentos de leveza, de comicidade, de riso, sabe? Em meio a todo o drama, toda a situação tensa, pesada, né? Aqui no Banshees de Inisherin, ele faz a mesma coisa, só que eu acho que ele... eu sinto que no 3 Anúncios... Essa questão teve um pouco, digamos assim, um pouco mais uma mudança muito grande de tom entre as cenas. Então, assim, nos momentos que era cômico, ok, era bem cômico. Sim. E daí ficava tenso numa hora. Banshees, eu sinto que ele conseguiu equilibrar um pouco mais. Tá. Nunca fica extremamente pesado. Tem sempre um momento que é cômico, mas esse momento cômico nunca tira o peso. Então sempre fica meio que nessa coisa, sabe? Você... Sim. Não fica leve, o filme nunca é leve, mas ele também nunca é aquela coisa que você não consegue suportar. Sim. Eu acho que isso foi uma sacada muito boa pra você realmente conseguir refletir sobre todos os personagens, sobre tudo que eles estão lidando, sabe? Certo, e sobre o que todo filme quer falar. Porque realmente isso, sabe? É um filme que fala também, assim, é o final... Ele tá falando de tudo isso, de solidão, de até depressão, de desespero, de não conseguir colocar pra fora, do fim de ciclos, vamos dizer assim, do final... De chegar ao final de alguma coisa e que às vezes você não quer que acabe, né? Inclusive, a própria ideia do nome, Banshees... Isso é muito interessante. É muito interessante, porque a Banshee... um pouco de... cultura, mitologia aqui. Mitologia, assim, interessante. Pro filme é bastante útil. Né? Assim, mas a Banshee em si, na mitologia celta, ela é um espírito ligado ao mau agouro, à morte. E ela anuncia a morte com um grito ensurdecedor, sabe? É um grito que assusta. E é interessante isso nesse filme, sabe? Você percebe que todos esses personagens estão nessa situação de alguma coisa tá acabando. Sensação de que eles não conseguem mais viver da maneira como eles estão. Tá acabando alguma coisa. Pode estar acabando a vida deles, ou só um ciclo. Você não vai saber direito. Mas assim, você sente que nesse momento de finalização... Eles estão com um grito entalado na garganta e esse grito não tá saindo. Como se assim, como se essa Banshee... ela tivesse silenciado, sabe? Ela não conseguisse, sabe? Realmente gritar. Tanto que, assim, não vou dar spoilers, mas o final é um momento, assim, que... Com todo esse peso dos personagens, é um momento, assim... Tem momentos, assim, muito catárticos no final, sabe? É um momento que você fica, tipo... Não é um momento que você celebra, assim, mas é aquele momento que você fica, tipo... Ufa! Sim, tem um certo... Entendi. Então... Mas, assim, no geral, é um filme muito bem feito, muito bem pensado. É só a minha atenção, assim. Não vá achando que é uma comédia pra você morrer de rir, sabe? Sim, não vá pensando isso, porque senão e realmente, o marketing do filme tá um pouco nessa linha mesmo, né? Que é uma comédia, assim, como se fosse uma comédia mais intrínseca, mas uma comédia, né? E talvez o gênero principal tá mais... Talvez, pelo que eu entendi, tá mais pra drama mesmo, né? Assim, com leves toques, né? De comédia, né? Vamos dizer assim, é quase como se fosse uma tragicomédia. Tá, perfeito. Uma comédia com um aspecto trágico por Entendi. trás. Can't be waiting around for any more of this madness. Let's just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. Vamos lá, vamos continuando aqui. Agora eu vou poder falar também aqui do filme que eu separei, que não é um filme novo, realmente. Ele é um filme que estreou faz um tempo. Era um dos filmes que, justamente, a gente até chegou a mencionar num episódio bônus que vai estar para lançar aqui dos melhores de 2022, que a gente não lançou ainda. Enfim, vocês vão entender. Mas era um filme que a gente tinha separado, um filme que, então, ele lançou em 2022, demorou para chegar no Brasil, que é um filme bem pequeno, um filme que muita pouca gente conhece. Ele foi lançado lá em Sundance, né? Para quem não sabe, o Festival de Sundance é um festival para filmes mais independentes, filmes bem menores mesmo, com um orçamento assim bem limitado, digamos assim, né? Alguns acabam dando muito certo e ganhando Oscar, como foi o caso de No Ritmo do Coração, né? Coda, então isso também acontece. Tem também o Splash, por exemplo, é um outro filme que fez muito sucesso. E sempre tem, né? Pequena Miss Sunshine também, enfim. Sempre tem alguns filmes que dão muito certo, né? E Brian Charles é um filme
sensacional, incrível, que eu acho que, assim, até teve sua boa repercussão, mas não foi um filme que cresceu tanto, e é por isso que eu quis trazer. Ele é um filme mais antigo, mas eu acho que ninguém ouviu falar, eu acho que vale muito a pena, e eu queria trazer aqui, né? E aí, justamente quando você me falou que você ia falar de Os Banshees, falei, bom, um filme que fala sobre solidão, eu acho que o Brian Charles vai ser legal também a gente ver como é que isso se desenrola, porque também é um filme sobre a solidão. Eu vou falar um pouquinho aqui, então, Brian e Charles, tá certo? Uma história bem curiosa, é a história, na verdade, do Brian, tá? E ele também é um filme que se passa ali em Wales, enfim, um lugar mais remoto e tudo mais, ali um pequeno vilarejo e tudo mais. E o Brian, ele é um cara, assim, já de meia idade, assim, já meio velho, né? Digamos assim. E ele mora ali sozinho, ele tem uma casa ali que é dele. E você, logo de começo, você já percebe que a solidão é um aspecto muito forte na vida dele. Né? E ele, apesar disso, ele é um personagem que tem um carisma muito grande e uma positividade muito grande. Então, quase um inocente, sabe? Assim, um pouco até, eu diria até um pouco bobo, talvez, sabe? Assim, aquela pessoa que... Você vê que ele tem todos os... alguns problemas ali da vida dele, algumas questões e tudo mais, ele vive sozinho, ele é mais solitário e, ao mesmo tempo, ele tem uma atitude bem altruísta, assim. Sempre tá tudo bem, sabe? Assim, aquela coisa um pouco... um pouco ingênua, sabe? E uma característica muito curiosa dele é que ele é um inventor. É isso que ele faz. Ele inventa coisas. E não necessariamente que sejam boas invenções. Na verdade, nenhuma delas presta. Ele coleciona vários objetos, várias coisas, ele monta e cria invenções. E elas realmente assim não servem para nada, são completamente inúteis. Então, só para dar um exemplo, tem uma parte engraçada no filme, não é spoiler. Ele entra numa lojinha e tem uma senhora de idade lá, que é a dona da loja, e ela fala, Brian, tem uma rede no seu sapato. E ele fala, ele olha, não, é a minha invenção, são sapatos com redes. E aí, tipo, não faz sentido nenhum. No caso, atrapalha até pra você andar. É um sapato e tem uma rede conectando, uma rede gigante que, tipo, se arrasta assim, conectando os dois sapatos. Não faz sentido nenhum. Então, ele faz essas invenções que realmente não tem sentido nenhum, que não ajudam em nada. E ele é esse personagem extremamente carismático, que você vê que tem uma questão ali com a solidão muito forte, né? Ele tá lidando com esse problema, mas ao mesmo tempo ele tem essa atitude altruísta. Tá tudo bem, sabe assim? E tem até momentos no filme que ele fala um pouco isso, assim, eu tenho minha vida aqui, sou um pouco sozinho, né? Mas, o que você pode fazer, né? Tá tudo bem, não sei o quê. E aí, muito engraçado, porque justamente, né? Logo depois disso, já corta pra ele... Quer saber? Vou fazer um robô. E aí ele parte nessa jornada que ele quer fazer um robô. Que aí, então, é que a gente entende, né? Brian e Charles, que é o nome do filme. Charles, porque é o robô que ele vai criar. I was very alone. Fiddlesticks. That's when I just started making stuff. My new project, I'm building a robot. Didn't look too bad, does he? I wonder what he'll do when I turn him on. E justamente o filme tem esse tom que é um pouco surrealista, assim, ele é, né, um pouco surreal, assim. Ele é um filme... Eu não sei nem se a gente pode dizer que é ficção científica, acho que é um pouco, porque ele realmente tem essa questão ali dele estar construindo um robô com uma inteligência artificial, mas você tem que suspender um pouco a realidade, porque, obviamente, né, como assim, um cara ali sem recursos nenhum em Wales... criando um robô com inteligência artificial, tipo, não faz sentido. Mas tem esse aspecto um pouco fantasioso no filme que é muito interessante, né? E, no fundo, é um filme extremamente fofo, sabe assim? E, justamente, ele vai decidir criar o Charles, e é muito engraçado, o corpo do Charles, só pra você ter ideia, é uma máquina de lavar, ele pega uma máquina de lavar, ela vai servir como sendo o corpo dele, aí ele abre ali a máquina e cria todos os circuitos e tudo mais, e o Charles, ele é isso, ele tem uma inteligência artificial ali, o primeiro momento que ele acorda, ele já decora a Wikipédia, e aí ele já começa a ter uma noção pequena do mundo e tal, e é muito interessante assim como o filme vai lidar com toda essa questão. De novo, não é um filme realista, tá? Ele não vai ter grandes debates ali sobre inteligência artificial nem nada do tipo. É um filme que eu diria que mais se joga ali mais pro campo da fantasia mesmo, mas é muito interessante. E o que é muito legal é que o próprio Brian, ele nem esperava que aquilo fosse funcionar. Então ele começa ali a criar o robô e tal, e do nada, tipo, o robô ganha vida e ele fala, como assim? Como é que isso tá funcionando, né? E aí é isso, criou-se o Charles, né? E é muito interessante porque tem toda essa questão, assim, o robô, ele meio que, no começo, né, ele é meio que uma criança mesmo, sabe? Ele não entende muito, ele não consegue... Então, ele vai até o jardim da casa e ele fala, Brian, a cerca é o fim do mundo, é isso, então, é isso. E ele começa a falar assim, e, tipo, ele tem essa noção, ele não consegue entender, assim, ele realmente é como se fosse um bebê, uma criança que acabou de nascer e não tem, né...
E é muito interessante, eu acho que um dos debates do filme que é muito legal, aliás, eu até posso dizer, ele não é um filme infantil, tá? Não é. Mas, assim, ele certamente pode ser assistido por crianças, porque ele tem essa temática que é muito muito lúcida, assim, sabe? Muito ingênua mesmo ali sobre a vida, sobre você explorar, sobre você começar a conhecer. E eu diria que tem até uma temática de pais ali, né? De você aprender a virar pai e tudo mais, e mãe, no sentido de que ele mesmo não esperava que aquilo acontecesse, e aí o Brian tá ali e ele meio que vira aquele filho dele, sabe assim? O Charles, você quer dizer? Desculpa, o Charles. O Brian não esperava isso, o Charles meio que acaba virando o filho dele, assim. E é muito interessante ele tendo que acertar certos limites e o próprio medo que ele tem. Então, no começo ele tenta, é um pouco essa coisa assim, Frankenstein, sabe? Só que de uma certa forma meio subversiva, assim, né? Porque Frankenstein era um monstro, né? Tipo, então, as pessoas tinham medo, né? Etc. Ele escapa, etc. Enfim. No caso do Charles, ele é uma criatura completamente inofensiva, assim, ele não consegue nem se movimentar direito, sabe? E o Brian fica com muito medo de que alguém vai descobrir e vai fazer alguma coisa com ele. Então, ele já tem aquela coisa que é de, assim, agarrar ao máximo e não querer, né, que o Charles faça nada. Só que o Charles tem a própria vida dele, ele tem a própria consciência, né? Então fica todo esse debate, assim, que é muito interessante. E vale a pena dizer, tem um certo vilão no filme também, que é uma figura, assim, um cara bem grandão e etc, assim, que é meio que um bully, assim, sabe? Faz bullying com o Brian, tipo, ele detesta o Brian por algum motivo. E o Brian é esse cara que é bem resguardado, assim, que não tem necessariamente aquela força, assim, pra, tipo, ir de encontro com ele, né? E o pior medo dele, que ele já deixa claro, assim, desde o começo do filme, é o que vai acontecer se o cara, que eu não vou lembrar o nome do personagem aqui, peço desculpas, mas enfim, que é o bullying, né? O cara do bully ali. O que vai acontecer se esse cara descobrir que o Charles agora existe, né? E o Charles, ele tem essa razão de expansão, ele quer sair de casa, ele quer conhecer as coisas, né? Ele tem uma cena que é muito legal, ele vê o Havaí passando na TV e ele decide que ele quer ir pro Havaí. E ele tá em Wales, na Inglaterra, assim, no Reino Unido. Então, assim, é muito engraçado porque ele começa, o sonho dele é ir pra... E aí tem uma cena que ele sai do jardim, assim, da casa e ele, tipo, tá indo, assim, o Brian vê ele, o que você tá fazendo, Charles? Tô indo pro Havaí. Tipo, sabe, assim... Mas no geral, assim, é um filme mais realmente fantasioso, assim, mas extremamente fofo, é o que eu posso dizer, assim. É um filme que você se emociona, é um filme que você dá muita risada também, e ele traz essa questão da solidão, eu diria nesse aspecto um pouco assim, né, de como o Brian, que ele criou um mecanismo para poder lidar com a própria solidão, sabe? E uma vez que esse mecanismo foi criado, ele tem uma vida própria. E agora ele tem que saber lidar com isso. Ele não pode guardar só para ele, né? É muito engraçado isso. Ele de uma certa forma, o filme ele lida muito bem com isso, essa jornada pela busca de uma solução para a solidão. E, ao mesmo tempo disso, ele tem que aprender, de alguma certa forma, a desapegar dessa criação que ele fez, desse novo ser, porque ele tem as razões próprias, ele tem os interesses próprios, ele tem uma vida, ele tem uma consciência, né? E, enfim, muito, muito interessante. De novo, é um filme que, assim, eu acho que pouquíssima gente ouviu falar, é um filme que não fez muito sucesso, nem nada do gênero, né? Mas que é muito interessante, vale muito a pena, eu gostei muito. Ele está disponível no momento da gravação desse podcast, ele veio para VOD. Então, ele não está disponível em nenhum streaming. Se você, sem dúvida, né? Aliás, vale a pena dizer, a gente sempre deixa os links aqui de tudo que a gente cita nos comentários, tá? Nos comentários não, desculpa, na descrição. Tá? Então, tanto no YouTube, quanto se você estiver ouvindo o podcast aí na sua plataforma preferida, na descrição sempre tem os links. Tem o link ali dos Banshees e tem o link também de Brian Charles, tá? Que você pode ver aonde está disponível o filme para assistir. No caso do Brian Charles, ele ainda não chegou para nenhum streaming. Sem dúvida, se ele chegar para algum streaming, a gente vai estar falando lá na Clapper, então vale a pena acompanhar as nossas redes sociais, né? Mas, por enquanto, ele está disponível em VOD. O que é VOD? Para quem não conhece, você pode alugar ou comprar o filme digitalmente, tá? Então é isso, lojas como ali a Apple TV, o Google Play, a Claro Video, a Amazon, é um pouco isso, tá? Enfim, um filme que eu gostei muito, que vale muito a pena ser assistido, estreou ali em Sundance, cresceu muito, e enfim, é um filme mais fofo mesmo, é um pouco para isso, mas eu queria poder deixar minha dica aqui, esse filme que também retrata bem a solidão, através de uma outra perspectiva, né? I'm not a child, I can look after myself, man. What's got into you? I tend to learn from each thing that I build. Bullseye! I am your friend, Brian. I'm your friend too. E é
isso, né? Falamos ali, realmente acho que foi uma discussão bem legal, falando um pouquinho de Banshees de Inisherin, falando de Brian Charles, realmente 2 filmes que trazem essa solidão, o aspecto da solidão. E quero saber de vocês também, o que vocês andaram assistindo aí essa semana que vale a pena. Deixa nos comentários se você estiver nos assistindo no YouTube. Ou, se você estiver nos ouvindo aqui, você pode também comentar de algumas formas diferentes. Você pode, primeiramente, marcar a gente no Twitter através da hashtag Clappercast. Então, só deixar seu comentário com a hashtag Clappercast que a gente acha e lê no próximo episódio. E você pode também tá mandando pra gente um e-mail através do e-mail contato@clapper.com.br, ou ainda, uma terceira opção é você mandar um áudio pra gente. Essa é a opção que eu acho mais legal. Você pode entrar aí no Instagram, seja no Twitter, e mandar um áudio pra gente. Só escreve lá falando que é pro Clappercast, que a gente já separa e a gente ouve no próximo episódio. Sem dúvida, muito legal também. Quero saber de vocês, o que vocês... se vocês assistiram algum desses 2 filmes, o que vocês acharam, se valeu a pena, não valeu, enfim, deixe seus comentários. E o que vocês estão assistindo nessa semana aí, né, que valeu a pena também, que é interessante. É isso, muito obrigado por ter nos acompanhado. A gente ainda se vê para mais episódios e foi um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. Primeiro podcast aqui, primeiro episódio, né, do Clappercast do ano de 2023. Muitos ainda por vir. Muito obrigado e é isso, até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Continuem vendo filmes, continuem vendo séries e a gente se vê no próximo episódio. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.